No vídeo de hoje você finalmente vai aprender sobre conexões de implantes. Conexões ou plataformas, como a gente costuma chamar. HI, HE, Cone Morse, Gram Morse. Hoje finalmente você vai entender sobre esse assunto. Se você é novo por aqui, esse aqui é o canal Souza Bru, o canal que ajuda você a evoluir cada vez mais dentro da odonto. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Bruna de Souza, eu sou cirurgiã dentista, graduada na Universidade Federal de Goiás, sou especialista em dentística e professora de prótese sobre implante na ABO de Goiás. Se você caiu aqui nesse vídeo, saiba que eu estou fazendo uma playlist completa de prótese sobre implante, que vai ser quase impossível você não aprender esse assunto aqui comigo. Então eu te convido, se você não assistiu a aula passada, a assistir, porque essa aula é muito importante para você entender esse assunto aqui dessa aula. Senão você vai começar a ficar perdido. Então volta lá, vou deixar a aula aqui no card para você assistir. Dito isso, vamos para nossa aula de hoje. Então, continuando nossos estudos de prótese sobre implante, hoje a gente vai aprender sobre os tipos de plataforma que existem dentro dos implantes. Mas antes de ir para essa aula, eu sugiro fortemente que você assista a aula de número 1, a aula passada. Eu vou deixar um card aqui para você ir primeiro para essa aula, porque ela é muito importante para você entender essa aula aqui hoje. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste e depois você vem para essa aula aqui. Porque senão esse assunto vai ficar cada vez mais confuso na sua cabeça, você não vai conseguir entender o passo a passo dessa parte da prótese sobre implante, e aí depois você vai querer desistir de estudar esse assunto, porque as coisas vão ficando mais complexas. Mas enfim, então volta lá na aula 1 e depois vem para essa. Bom, para a gente entender sobre esses tipos de plataforma, os tipos de plataforma que existem dentro dos implantes, eu trouxe aqui primeiro uma frase que vai resumir bastante a nossa aula e ela vai fazer com que você entenda de forma geral para que a gente continue durante a aula. E ela é a seguinte: existem implantes com diferentes tipos de conexões. Conexões ou plataforma é a mesma coisa, tá, gente? E esses tipos diferentes de conexões, eles exigem componentes compatíveis. Como assim? Na prótese sobre implante, eu gosto de pensar que a gente está lidando como se fosse com um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça, a gente tem duas peças muito importantes. A primeira delas é os componentes que vão ali sobre o implante e a outra é o próprio implante. Na aula passada, que é essa aula que eu estou pedindo para vocês assistirem, a gente entendeu um pouco sobre os componentes da prótese sobre implante, ou seja, componentes que vão se encaixar sobre o implante. A gente viu então o cicatrizador, pilar provisório, pilar intermediário, munhão, T-base. Todos esses componentes, eles vão encaixar numa outra peça da nossa quebra-cabeça, que são os implantes. Então, realmente é como se fosse duas peças de quebra-cabeça. Imagina que essa peça aqui é o implante e imagina que essa outra peça aqui é um dos componentes que a gente viu naquela aula passada. Os implantes, eles possuem conexões e essas conexões podem ser diferentes variando de implante para implante. O que é isso? Significa que cada implante, cada tipo de implante vai ter um encaixe diferente aqui. E para o meu componente encaixar nesse tipo específico de conexão, ele também vai ter que ter uma conexão compatível com a conexão do implante. Então é exatamente isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje. E existem várias conexões aqui no nosso implante. Existem, por exemplo, conexões HI, HE, Cone Morse, Gram Morse, e dependendo dessa conexão, o meu componente, ele vai ter que ser compatível, com essa conexão da plataforma do meu implante. Então não tem como eu escolher o componente sem saber com que implante eu estou lidando. Se eu não souber a conexão que existe aqui nesse implante, não tem como eu selecionar o meu componente, certo? Então é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Na aula passada, a gente viu esse desenho aqui, que é um desenho genérico que eu tinha feito, né, pra gente entender um pouco mais os componentes, que era o tema da aula passada, e a gente tinha o seguinte nesse desenho: a gente tinha o osso ao redor do implante, o implante propriamente dito e a gengiva. Nessa aula a gente vai esquecer um pouco todo o resto e a gente vai dar um foco maior para entender os tipos de plataformas dos implantes. Nesse desenho eu trouxe para vocês um implante meio genérico, só para representar que era um implante. Mas agora, aprofundando nossos conhecimentos, vocês vão ver que vão existir tipos diferentes aqui dessa cabeça do implante. E é isso que a gente vai ver hoje, os tipos diferentes de plataformas. Bom, gente, na cronologia dos tipos de implantes que surgiram, né, houve uma primeira plataforma que eles inventaram, que era conhecida como hexágono externo, ou também como a gente costuma chamar de HE.
O hexágono externo ou HE recebe esse nome de maneira até um pouco óbvia. Existe um hexágono, uma plataforma hexagonal que está externa ao implante. Ou seja, é uma plataforma hexagonal que salta da superfície do implante, que está para fora da superfície do implante, que é exatamente o que a gente vê aqui nesse desenho. Então, a gente tem essa plataforma hexagonal que está sobre a superfície do implante, que vai para fora da superfície do implante. Então, é isso que a gente chama de hexágono externo. Nessa outra imagem, a gente também percebe essa plataforma hexagonal num corte transversal, que é justamente esse degrau, essa partezinha aqui, ó, do implante que sobe, que está para fora da superfície normal do implante. Por isso que a gente chama de hexágono externo. O hexágono externo, ele vai possuir uma conexão específica, tanto internamente no implante, quanto também nessa parte externa dele. Isso significa dizer que os componentes, aqueles componentes que nós vimos na aula passada, eles deverão ser específicos para HE. Do mesmo jeito que existe o implante HE, vai existir componentes compatíveis com o HE. Eu ainda não vou entrar tanto nisso, mas saiba que existem também implantes HEs com diferentes diâmetros. Então, por exemplo, existe um implante HE de 4,1 de diâmetro, por exemplo. Isso significa dizer que se eu estiver trabalhando com um implante HE de 4,1, o meu componente vai ter que ser um componente HE de 4,1. Vocês estão conseguindo entender que componentes e implantes são como se fosse quebra-cabeças? Na aula passada a gente viu sobre componentes, nessa aula a gente está vendo sobre a segunda peça do nosso quebra-cabeça, que é o implante. Então, na aula passada a gente viu sobre cicatrizadores, sobre componentes provisórios, sobre pilares intermediários, T-base. Isso significa dizer que eu vou ter um cicatrizador específico para HE, que eu vou ter um pilar específico para HE. Isso significa dizer que existem daqueles todos os componentes que nós falamos na aula passada, existem deles para HE, existem deles para Cone Morse, existem deles para todas as conexões e plataformas que a gente vai falar aqui dentro dessa aula, certo? Um outro ponto que vale ser ressaltado sobre os HEs, sobre os hexágonos externos, é que ele não é uma plataforma tão utilizada atualmente. Então, por que a gente precisa aprender sobre eles, Porque, às vezes, o paciente ele já fez um implante bem antigo e ele tem um implante HE na boca. E a gente precisa saber lidar com isso no nosso dia a dia clínico, Então, a gente estuda HEs porque existem pacientes que ainda possuem esse tipo de plataforma nos seus implantes. Então, a gente precisa saber trabalhar em cima dessa plataforma. Entretanto, o implante HE propriamente dito, ele não é tão recomendado de ser utilizado atualmente. Existem profissionais que fazem HEs no seu consultório até hoje, mas, gente, não é a melhor plataforma que nós temos. Às vezes o implante HE é até mais barato, tem um custo mais baixo para o dentista, só que ele não é uma plataforma tão recomendada. Por que que ela não é tão recomendada? Pelo seguinte fato, gente, o HE, ele possui essa plataforma, de hexágono externo aqui na sua superfície. E quando a gente colocar a coroa aqui, sobre o nosso dente, essa coroa vai ter um formato aqui na sua base específico para se encaixar nessa plataforma HE. Entretanto, gente, essa plataforma ela é muito baixa, ela é muito curtinha aqui nessa superfície. E com frequência, essas coroas elas costumam girar em cima dessa plataforma. Como a plataforma é muito pequena, não existe uma retenção tão adequada entre a coroa e essa plataforma. Então, é muito comum que essa coroa gire em cima dessa plataforma. Além disso, a coroa vem acompanhada de um parafuso. E com a coroa girando e ficando meio mole, esse parafuso ele também começa a girar. E aí a coroa fica mole. Então, isso exige uma manutenção muito maior do paciente. O paciente tem que ficar voltando do consultório com frequência para fazer apertos dessas coroas, para fazer manutenção desses parafusos, porque os parafusos vão desgastando ali naquela região, de tanto que eles são forçados, no contratorque desse movimento da coroa. Então, os HEs, hexágonos externos, eles não são tão indicados atualmente, por causa dessa questão que ele não tem tanta retenção. Existem pacientes que ficam tão incomodados com essa questão da coroa não ter tanta resistência nesse tipo de plataforma e ficam tão incomodados de ficar fazendo manutenções com frequência, de ficar voltando no dentista somente por causa desse tipo de plataforma, que o paciente às vezes topa fazer uma nova cirurgia, tirar esse implante e optar por um outro implante
que tenha outro tipo de conexão, um outro tipo de plataforma, porque realmente, gente, os HEs, eles são muito chatos de você mexer, tanto para o paciente nessa questão de ter mais manutenção, quanto para a gente, para o dentista, porque a gente não consegue oferecer um resultado tão preciso para o nosso paciente, o que acaba ficando ruim para a gente também. Então é isso, os hexágonos externos foram os primeiros a surgirem, atualmente não são tão mais indicados, mas a gente precisa aprender a lidar com eles porque nossos pacientes ainda podem chegar no consultório pra gente com esse tipo de plataforma. E aí, gente, justamente pensando nessas dificuldades que surgiram por causa do HE e da dificuldade de retenção que aquela plataforma oferecia, surgiram então os hexágonos internos. Eles pensaram, bom, se a nossa plataforma de hexágono externo tá dando esse problema de retenção, e se a gente colocar um hexágono para dentro do implante? Foi aí que surgiu HI. Ele vai ter também um formato de hexágono, mas vai ser um hexágono que tá para dentro do nosso implante, diferente do que acontecia no HE, que tinha aquela plataforma que saltava para fora do implante. Aqui a conexão está dentro do implante. Numa vista transversal a gente consegue perceber esse encaixe aqui no HI. Ele não tem mais aquela plataforma que salta para fora do implante, que fica na superfície do implante. Agora a conexão do HI é toda interna. E aí, gente, realmente, comparando o HI com o HE, a gente teve uma melhora na questão de retenção da coroa, porque o HI, o hexágono interno, ele oferecia para a coroa um encaixe mais retentivo. Além de ser um hexágono, era um hexágono que estava lá dentro. Então, todas as paredes e barreiras do implante aqui dentro conseguiriam dar suporte para a coroa que estaria aqui em cima do implante. Então, a gente conseguiu melhorar um pouquinho e avançar um pouco nessa retenção das coroas. Numa vista oclusal, o HI, o hexágono interno, tem esse formato de hexágono, só que lá para dentro do implante. Apesar dos avanços, hoje a gente tem uma outra plataforma que é muito mais utilizada dentro do contexto da prótese sobre implante, que é uma plataforma que a gente conhece como Cone Morse, ou também conhecida como CM. Tem exatamente esse formato aqui que eu tentei representar para vocês. É literalmente como se fosse um cone para dentro do implante, que vai se afunilando dentro do implante. Essa plataforma Cone Morse, ela segue o princípio como se fosse o princípio de dois copos de vidro, um dentro do outro. Lembra que o grande problema que a gente está tendo dentro dessas conexões, dentro dessas plataformas, é a retenção da coroa, a retenção mecânica da coroa? Pois bem, então eles pensaram na conexão Cone Morse, que é como se a gente colocasse dois copos de vidro, um dentro do outro. Pensa que você colocou dois copos, um dentro do outro. Você concorda que vai ter uma dificuldade de você separar esses copos? Por quê? Porque os copos, eles são ligeiramente cônicos. Por isso que eles começaram a pensar nesse formato de cone. Se a gente coloca dois corpos que são ligeiramente cônicos, um dentro do outro, a gente tem automaticamente uma retenção mecânica maior. E tendo em vista que o problema estava sendo a retenção, a gente conseguiu melhorar muito a retenção das coroas nesse novo formato, nessa nova plataforma conhecida como Cone Morse. Entretanto, gente, nem tudo, a gente consegue ter 100%. Com o passar do tempo e a utilização dos Cone Morse, a gente percebeu que a retenção era tão grande, que dificultava a gente tirar os componentes quando a gente queria. Vamos supor que a gente está colocando aqui um pilar provisório. E aí, quando a gente queria tirar esse pilar provisório, existia uma retenção tão grande entre o pilar provisório e a conexão do implante, que a gente tinha dificuldade de tirar esse componente, dificuldade de soltar ali esse componente do implante. Justamente porque existe um imbricamento mecânico, uma retenção mecânica muito forte entre esses dois corpos cônicos. Só para você ter uma ideia, eu não sei da vivência clínica de vocês dentro desse contexto da prótese sobre implante, mas só para que vocês entendam, o quanto essa retenção mecânica é muito forte. Quando a gente está trabalhando sobre conexões Cone Morse, a gente tem uma dificuldade tão grande de tirar os componentes, de tirar a coroa que estão atrelados a esse implante, que às vezes a gente tem que usar fórceps, às vezes a gente tem que usar alicate para conseguir tirar a peça de tão forte que fica a conexão. Isso também se tornou um problema, porque na tentativa de ficar removendo as peças e de tirar essas peças aqui, até mesmo que a força, a gente poderia até mesmo estragar a conexão. Então o Cone Morse, apesar dele ter resolvido muito essa questão da retenção, ele também tem esse problema de que teve retenção até demais no caso dele.
Pensando então em melhorar um pouco dessa retenção até exagerada do cone Morse, surgiu o Gram Morse, uma outra conexão, um outro tipo de plataforma que a gente também gosta de chamar essa conexão de GM. A conexão Gram Morse, ela é uma conexão específica da Neodent, é a marca Neodent que tem esse tipo de conexão, que usa mais esse tipo de conexão, mas o Gram Morse, ele surgiu como uma variação do cone Morse. Isso significa dizer que o formato da plataforma ainda vai ser cônico, porém vai ser ligeiramente cônico, como a gente consegue perceber aqui nesse desenho que eu fiz. Diferente do que acontecia no cone Morse, que era literalmente um cone, aqui no Gram Morse, esse cone ele vai ter alguns degraus que vai descer de forma mais suave para dentro da conexão. Além disso, a angulação do Gram Morse, ela é um pouco maior do que a angulação do cone Morse. A angulação do Gram Morse é cerca de 16 graus. Isso aumenta a abertura da conexão e facilita a gente remover algum componente que esteja acoplado aqui no implante. Enquanto que no cone Morse a gente tinha uma angulação um pouco mais fechada, de 11,5. Então isso dificultava ainda mais a gente remover os componentes. O Gram Morse é então uma das melhores plataformas que nós temos atualmente. Ela é num formato cônico que permite uma retenção boa, mas esse formato cônico ele é adaptado impedindo que a retenção seja tão forte que a gente não consiga nem tirar os componentes. Nós temos algumas outras plataformas também, como por exemplo plataformas octalobulares, trilobulares. Plataforma octalobular, por exemplo, que é bem parecida com o que eu desenhei aqui nessa imagem, onde a gente tem como se fosse um formato estrelado lá dentro do implante, ela é exclusiva da Straumann. A Straumann ela é uma marca suíça de implante e essa plataforma é exclusiva dos implantes dela. Isso significa dizer que as chaves, os componentes, todos vão ser exclusivos para se encaixarem nessa plataforma octalobular. A gente tem também plataformas trilobulares e alguns implantes possuem plataformas específicas da marca. Então, dependendo da marca, a gente vai ter que olhar o catálogo para saber qual tipo de plataforma que eles costumam trabalhar. Uma outra coisa que eu quero muito que vocês entendam é a diferença entre tipos de plataforma e tipos de marca. Assim como a gente viu, as plataformas são aquelas HI, HE, cone Morse, plataformas Gram Morse, octalobulares. Essas são as plataformas, são os encaixes que a gente pode ter ali na cabeça do implante, certo? Só que marcas, a gente tem um monte. Por exemplo, a gente tem marca Neodent, Straumann, Sim, Implacil, Nobel. A gente tem infinitas marcas. Mas as marcas são diferentes. Entretanto, podem ter as mesmas conexões. Como assim? Eu posso ter, por exemplo, a marca Sim, mas dentro da Sim eu posso ter implantes com a conexão cone Morse. Isso significa dizer que a marca é Sim, mas a conexão, o encaixe é cone Morse. Eu posso ter a marca Implacil com o encaixe, a plataforma, a conexão cone Morse também. Então, eu quero que vocês entendam que as marcas podem ser diferentes, mas as conexões podem ser as mesmas. Eu posso ter plataforma HE da Sim, eu posso ter plataforma HE da Implacil e assim por diante. É óbvio que existem algumas plataformas que são exclusivas de suas marcas. Por exemplo, a Neodent tem uma plataforma exclusiva da marca dela, que é a Gram Morse. Não tem Gram Morse em outras marcas. Por quê? É assim como qualquer outra marca de qualquer outra coisa, as marcas sempre estão tentando ter algo personalizado dentro da marca delas. A Straumann também faz muito isso. A Straumann, por exemplo, uma das plataformas que ela tem é essa plataforma octalobular. Então, é exclusiva da Straumann. A gente não tem essa plataforma em outra marca. Eu gosto muito de fazer a seguinte analogia. Imagina que a gente tem os celulares da Apple. Os celulares da Apple, por muito tempo, teve uma conexão exclusiva para os seus carregadores, que era a entrada Lightning. Então, a entrada Lightning não servia em outras marcas, era uma conexão exclusiva. Enquanto que a Samsung, ela tinha uma conexão do tipo C. Só que agora já está surgindo alguns outros celulares da Apple que tem a conexão do tipo C. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que a conexão pode ser igual. Conexão do tipo C eu posso ter na Samsung e na Apple. Eu posso ter conexão do tipo CM na Sim, na Neodent, na Implacil. Eu posso ter conexões do tipo HE em vários tipos de marcas. Então, a conexão
pode ser a mesma, só que as marcas são diferentes. Então eu quero muito que vocês entendam isso. E uma outra coisa muito importante de ser entendida é o seguinte: se eu tenho aqui um implante que é da Sim, e esse implante é da Sim, a marca é Sim, a conexão desse implante é uma conexão Cone-Morse, uma conexão CM. Isso significa dizer que os componentes que eu vou colocar aqui em cima, né, desse implante, eles também devem ser da marca Sim e do tipo de conexão CM. Às vezes, gente, pode até ter uma conexão CM de outra marca que se encaixa na marca da Sim, mas não é ideal fazer isso. A gente sempre tem que usar componentes da mesma marca e da mesma conexão do nosso implante. E um outro ponto que eu quero que vocês entendam é a relação dos tipos de plataforma com os componentes. Então, existe esses tipos de plataforma, HE, HI, Cone-Morse, Gram-Morse, octalobulares, e existem os componentes que a gente viu na aula passada. Inclusive, gente, se você até agora não viu o vídeo da aula passada, você não vai conseguir entender tão bem esses assuntos aqui. Vai lá e assiste. Então, por exemplo, a gente tem o componente conhecido como cicatrizador. Existem os cicatrizadores HE, existem os cicatrizadores para HI, existem os cicatrizadores para Cone-Morse, para Gram-Morse, para as entradas octalobulares. O que eu quero que vocês entendam? Que os componentes são basicamente os mesmos em diferentes tipos de plataforma. O que muda é a conexão que eles têm aqui embaixo para se conectar, para se encaixar como se fosse um quebra-cabeça ali na plataforma que a gente está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com uma plataforma HE, o meu cicatrizador tem que ser HE, o meu pilar tem que ser HE, o meu cilindro provisório tem que ser HE, tudo que eu vou mexer nessa plataforma tem que ter um encaixe aqui na sua base para a HE. Se eu estou trabalhando numa plataforma Cone-Morse, o cicatrizador tem que ser Cone-Morse, o pilar Cone-Morse, tudo tem que ser Cone-Morse. Cone-Morse não é o nome do componente, não é o nome da marca, é o nome da conexão, é o nome da plataforma, é o nome que se dá ao encaixe que nós temos aqui na base de cada um dos componentes, certo? Eu espero de verdade que vocês tenham entendido isso, que nós temos tipos de plataforma e nós temos componentes específicos para cada tipo de plataforma. Os componentes são basicamente os mesmos, mas a conexão desses componentes é que muda. E nós temos também uma relação dessas plataformas com as marcas, né? Existem marcas diferentes que podem ter os mesmos tipos de conexões, os mesmos tipos de plataforma. Eu espero de coração que você tenha entendido o conteúdo dessa aula, que você tenha aprendido um pouco mais sobre as plataformas e conexões dos implantes, porque isso é muito importante para as próximas aulas e para tudo que a gente vai fazer dentro da prótese sobre implante e dentro dos nossos consultórios. Se você gostou desse vídeo e se esse vídeo contribuiu para a sua evolução profissional, não esquece de deixar um like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a divulgar o vídeo para mais e mais pessoas. E se você quiser acompanhar toda a playlist de prótese sobre implante, já se inscreve no canal clicando no botão direito que aparece aqui embaixo, assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. No mais é isso, um beijo e até o próximo vídeo.